Tranquilo? Dá para ver? Então Dá tá para bom. ver assim, quiser. Você quer que aumente um pouco a letra? Tá bom assim? Eu acho que é bom, viu? Se puder aumentar a letra, é bom. Tá bom assim? Mais? Assim. Aí, tá bom. Então Acho que tá aí bom. dá para ler tranquilo. Então tá legal. Muito bem. Deixa eu só tirar isso aqui. O que temos hoje, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso em Romanos 5:1. E o Emmanuel nos traz aqui a conquista da fé, se referindo a esse texto inicial. Então, vamos lê-lo completo, depois a gente vem no miudinho, como o Alexandre e o Eduardo falam, né? A gente vai pegando palavra ou parágrafo por parágrafo. Na conquista da fé. Louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé, que nos cabe cultivar à frente das lutas no mundo externo. Todavia, é forçoso examinarmos a importância da fé viva, portas adentro do mundo de nós mesmos. A fé profunda. Desculpa, gente. Mexi aqui, perdão. Vou voltar onde eu estava. A fé profunda e espontânea, segurança íntima, tranquila e funcional. Já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo, comandando-as de maneira instintiva. Alimentaste-te e não te preocupas com as fases diversas do processo nutritivo. Dormes e entregas ao coração todo o trabalho de vigilância e sustento dos mais remotos distritos da vida orgânica. Falta-nos, porém, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. Falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que, por isso mesmo, é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais, pouco a pouco, obteremos a coragem suprema da fé invencível. Nesse sentido, jamais desinteressar-nos do aprendizado. Confiar em Deus. Oh, gente, deu uma falhada aqui, desculpe. Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo preparação da alegria. Atravessar a provação, entesourando experiência. Observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo de infortúnio não é senão a consequência dos nossos erros de pensamento ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir, segundo a misericórdia de Deus. Isso foi no Reformador, agosto de 1967, página 170. É uma mensagem bem forte, né, gente? Ela, assim, o Emmanuel, ele, de uma frase que Paulo trouxe, ele nos dá referências práticas para que exercitemos essa fé que deveríamos ter, né, mas ainda não temos a capacidade de alcançar, baseados na crença, não, em sabermos que Deus está conosco o tempo todo. Né? Vamos ver
frase a frase, porque cada uma delas, para mim pelo menos, representa um ensinamento e, na sequência, juntando tudo, algo que realmente é muito importante para o nosso dia a dia, ok? Então vamos lá. Louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé que nos cabe cultivar à frente das lutas do mundo externo. É aquela fé que a gente tem em resolver algum problema, em enfrentar alguma coisa dentro até da nossa área profissional, acreditar naquilo que nos dispusemos a fazer, enfim, né? Ou seja, essa é uma fé que nós até conseguimos desenvolver com uma certa facilidade, apesar de não ser muito comum também, né? Mas é importante que a gente saiba que já podemos, já temos agimos assim de alguma forma. Mas ele continua dizendo que, todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva, portas adentro de nós mesmos. Fé profunda e espontânea, segurança íntima, tranquila e funcional. O que ele quer dizer com isso, né? Será que a gente confia e a gente acredita naquilo que temos em nós mesmos, enfrentando as dificuldades, como a gente vai ler mais à frente? Será que a mesma desenvoltura que a gente tem nessa segurança que muitas vezes exibimos frente a problemas, vamos chamar assim, externos, será que a gente tem em relação àquilo que é nosso? Todos nós passamos por situações difíceis durante a vida, uns mais, outros menos, mas sempre a gente duvida, né? A gente tem receio daquilo que está vindo, sentimos alguma coisa, enfim. E é disso que o Emmanuel está nos chamando a atenção aí. Precisamos acreditar também em nós, mas em situações que são só nossas. Elas não dependem de nada externo, são nossas só. E ele lembra uma coisa muito importante e interessante. Já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo, comandando-as de maneira instintiva. Ninguém fica pensando aqui, né? Inspira, expira. Não, imagina que loucura que ia ser, né? Bate coração, não bate, ou seja, todas essas operações que ele trata mesmo como mecânicas, né? Que fazem parte do nosso conjunto, isso a gente não precisa se preocupar mais, porque funciona independente da nossa vontade até, né? Você até consegue parar de respirar, mas você não vai conseguir ficar muito tempo porque o seu corpo vai reagir, porque ficar sem respirar, anóxia, você pode ter problema sério e pode até desencarnar. Então, isso é um processo natural, já faz parte da gente, você não precisa se preocupar com isso. Ele continua assim, ó. Alimentaste e não te preocupas com as fases diversas do processo nutritivo. Da mesma forma, dormes e entregas ao coração todo o trabalho de vigilância e sustento dos mais remotos distritos da vida orgânica. Ele está falando só do coração, mas a gente sabe que todo o nosso corpo, né, o cérebro controlando tudo. Quando você dorme, você não tem que se preocupar, será que o coração vai continuar batendo? Será que o meu pulmão vai continuar funcionando? O diafragma vai estar fazendo o movimento correto? Enfim, não. Tudo isso é automatizado e nós sabemos disso, nós acreditamos, temos a consciência de que tudo vai funcionar, né? Gente, por favor, me interrompam, né? Qualquer dúvida ou alguma colocação, por favor. Enfim, ou seja, tudo que faz parte do nosso funcionamento automático, vamos colocar assim, é inerente, faz parte da gente, está sendo controlado pelo nosso cérebro, obviamente por todo o processo de perispírito, espírito, enfim, todo esse conjunto faz com que esses mecanismos não necessitem da nossa interferência ou intervenção. Muito bem. Mas no que ele nos chama a atenção no resto do texto agora? Né? Ele fala assim, ó, falta-nos, porém, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. O que ele está querendo dizer com isso? O que seriam esses recursos superiores da própria alma? Aquilo que não é
necessariamente tangível, né? Como que são meus pensamentos? Aonde que está meu coração? O que que eu anseio, né? Será que isso que eu estou buscando de dentro de mim é o melhor para mim ou não? Como é que estão minhas decisões? Como está o meu livre-arbítrio? Ele já está educado dentro daquilo que Jesus deixou para a gente como regra de vida, né? Então, são recursos superiores à própria alma. E com certeza não são automatizados da mesma forma que o automatismo que nos mantém vivos no corpo físico, né? E ele continua nos chamando a atenção nisso, que falta para a gente reconhecer, mas reconhecer claramente, ele é bem incisivo aí, que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, ou seja, em todos os momentos e posições conhecidas, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis. Lembra que ele fala no começo lá sobre a fé que a gente tem daquilo que está fora do nosso íntimo, né? Aquilo que acontece no nosso dia a dia, que essa fé a gente de enfrentar essas situações a gente tem, mas será que a gente tem essa mesma capacidade quando essas lições difíceis surgem? Garanto que todos nós aqui, em maior ou menor grau, já passamos por situações difíceis que nos levaram a, muitas vezes, até a duvidar, né? Mas hoje, olhando, né, e dependendo da atitude que tenhamos tido naquela época, como agiríamos hoje? É importante a gente se situar, né? Talvez naquela época menos, hoje com um pouco mais de clareza, com mais determinação. E ele continua dizendo que essas lições difíceis são sempre abençoadas no sofrimento, nos quais, pouco a pouco, e obteremos a coragem suprema da fé invencível. As lições difíceis são as que mais nos trazem conhecimento. E é importante, quando a gente fala abençoadas sofrimento, quando a gente fala em sofrimento, é importante a gente dizer que esse sofrimento, ele dói na hora, com certeza, mas o objetivo disso é que aprendamos com a situação. E é sempre um ensinamento, queiramos ou não. Daí a importância de aproveitarmos esses momentos. Isso aí não é fácil, gente, muito pelo contrário. Mas nós temos a capacidade de entender. E é o começo. Você quer falar alguma coisa, Alexandre, que você Eu apareceu? quero, eu quero. Estava pensando aqui, te escutando, não é? A verdade, não é, é que nós todos, não é, temos pouca fé, não é? A verdade é que a gente, no nosso dia a dia, na nossa automatização, pelo menos é como eu vejo, é a minha opinião, não é? Nós não somos pessoas de fé, ok? A grande maioria, né, da população, né? A gente está muito. Emmanuel faz, né, esse comparativo, esse paralelo, não é, com as coisas com que as quais a gente, né, está automatizado, está entendendo? Mas eu vou dar alguns exemplos que eu fiquei pensando aqui para vocês. Por exemplo, para fazer quando a gente quer, né, entrar, né, fazer uma prece, quer elevar os pensamentos, quer pedir ajuda, a gente precisa parar e fazer um Pai Nosso, não é? Ou qualquer. Ainda precisa de ferramentas para fazer isso. Não é? Quando Emmanuel fala de fé, ele fala de fé verdadeira, né? Ele fala daquela fé que a gente tem, não é? Que a gente realmente acredita, não é? Ah, tem a passagem, né, que Jesus diz, né, que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas. Não é? E ela descreve muito bem o tamanho da nossa fé, né? Porque ninguém aqui consegue mover uma montanha, um grão de mostarda é minúsculo, imagina só o tamanho da fé que a gente tem. O que a gente acaba fazendo, não é? E o que Emmanuel, na verdade, aqui alerta, é que a gente acaba, né, vivendo a nossa vida material, né, e a gente recorre à nossa fé quando a gente está num momento de dificuldade.
não é, para poder vencer esses momentos de dificuldade. Muitas vezes a gente faz isso, não é, é, naquele por que eu, né? Meu Deus, por que comigo? Meu Deus, né? Então, é importante, eu acho, que a gente entenda, não é, que a fé, não é, é essa coisa, né, que a gente ainda não consegue do nosso pensamento. Eu fico imaginando se a gente pudesse viver o dia inteiro em prece. Para mim, a prece é quando eu sou capaz de elevar meu pensamento a um patamar diferente, não é, mais elevado, não é, e consigo, não é, fazer as associações com a espiritualidade maior, não é? De estar o tempo todo, não é? Pensando no bem, fazendo as coisas do bem, né? Nós deveríamos viver em prece, não é? Eu gosto de pensar assim, que a gente deveria viver o dia inteiro em prece, com os nossos pensamentos elevados, não é? Bem, tranquilos, equilibrados. É claro que as lições vão aparecer, como Emmanuel diz aqui, não é? Mas se a gente estivesse e tivesse fé e estivesse o tempo todo em prece com os pensamentos elevados, como é que a gente não ia resolver essas dificuldades? No domingo, quando eu estive no cantinho, tem uma figura muito de linguagem muito interessante que é assim, né? Era um texto do Momento Espírita que eu usei que falava de sintonia, que diz o seguinte: o caminho e os percalços é o mesmo. Então você imagina uma estrada. Não é? Você pode estar com um óculos limpinho, translúcido, num dia de sol, bonito, e você está vendo aquela estrada, não é? Só que você também pode estar com um óculos escuro vendo aquela estrada, e você vai ter a imagem escura, exatamente do mesmo caminho, exatamente dos mesmos percalços. Você pode ter esse óculos, além de escuro, todo borrado, todo sujo. E aí, como é que você vai ver a imagem toda borrada, toda suja? Não é? E o que acontece é que, dependendo da forma como que a gente olha esse caminho e essas dificuldades, a nossa forma de reagir a isso é diferente, não é? Então, para mim, ter fé, não é? É poder ver, não é? Assim, o caminho, mas com a lente limpinha dos meus óculos, né? A lente clarinha, não é? Para que eu possa ir caminhando e aprendendo nessas lições, não é? E, e dessa forma lidar com essas coisas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais equilibrada, não é? O sofrimento, não é? A dor, Renato, eu acredito que quem faz somos nós mesmos. Pela não compreensão do que está acontecendo, esse é o grande É, problema. E você falou uma coisa interessante sobre o grão de mostarda, e às vezes que eu levei esse tema em preleções, assim, lá, principalmente o Kardec, eu levava um saquinho com grão de mostarda. E as pessoas não imaginavam o grão de mostarda do tamanho que é. Realmente é ínfimo aquele troço. Então eu dava o saquinho, o pessoal ficava passando por outro e eu ficava observando é, assim, eu falava, nossa, isso que é o grão de mostarda é. é. E você falou uma coisa importante sobre a oração, né? Isso é um pensamento meu. Eu não vou conseguir ficar o dia inteiro em oração, é impossível, porque você vai ser distraído por motivos alheios aí à sua vontade. Mas, se eu for honesto com o meu cliente, se eu atender bem as pessoas que me procuram, se eu tiver um ambiente harmonioso na minha casa, se eu fizer tudo o que eu puder para que o meu entorno esteja bem, eu estou fazendo uma oração. Porque eu estou procurando seguir aquilo que Jesus pede que a gente faça. Então, realmente, é difícil, né? Muitos de nós têm essa necessidade, aqui também, às vezes acontece, você tem que parar para fazer uma oração. Mas tem coisa melhor para nós e para quem está na sua volta, você procurar ser o melhor possível naqueles momentos, eu acho que isso é uma forma de você orar também, né? É, é. E procurar sempre estar melhorando isso o tempo todo, enfim. Quando eu quis dizer que a gente passa o dia inteiro em oração, foi exatamente isso que eu quis dizer, Renato, não é? Porque a oração é elevar os nossos pensamentos, não é? A espiritualidade maior é a gente, não é? Ter esse intercâmbio energético, esse intercâmbio de comunicação, as orientações, não é? A ajuda que a gente precisa. A gente está na prática do bem,
essas coisas acontecem naturalmente. É Exatamente. como se a gente tivesse efetivamente sentado e fazendo uma prece. É E o exatamente universo vai isso. reagir, né, cara? Né? Você vai receber querendo ou não. O universo reage, E por favor. eu vou deixar você continuar, mas o que Emmanuel diz aqui para mim, né, é que é o seguinte: a gente precisa entender e enxergar as coisas com fé. Exatamente com essa fé que a Exatamente gente isso. está falando aqui. Porque o sofrimento, quem causa em nós somos nós mesmos, porque a gente não sabe lidar ainda com essas dificuldades, não é com essas, ou com esses aprendizados, com essas lições. Então a gente pode aprender na dor, a gente gosta de dizer isso no cantinho, né? A gente aprende na dor ou no amor, Não, não amor. é? É. Tá? Enfim. Por enquanto a gente vai na dor, que é o que dá, tá Tá, bom? tem diminuído, tem. É. Para, Vai lá, Faustinho. Renato, desculpa, falei um monte, Imagina. hein? Gente, é que é falar, é importante se posicionar. Eu acho fantástico isso. Faustinho, você levantou a mão. Quer dizer, você não, né? Você clicou aí. Faustinho? Está me ouvindo bem? Agora sim. Então, no parágrafo seguinte aí, ele resume tudo, né? Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas da tempestade. Porque é nas horas da tempestade que a nossa fé é colocada, né, à prova. Prova. Porque nos dias de céu azul, tudo é maravilha. Nem agradecer, te agradece. Né? As experiências que eu tenho com relação a isso, a maioria foi vivida pelo meu pai depois que ele começou com a doutrina espírita, é muito grande. As coisas que foram acontecendo na vida dele, se ele não tivesse esse amparo, essa fé, essa confiança, eu acho que teria sido difícil para ele. Eu imagino que até nos momentos em que ele esteve sozinho, ele deve ter orado e chorado muito, porque não foram coisas absurdas, né? Coisa assim que não dá para entender, né? E então ele passou por muita coisa. As coisas que aconteciam com os caminhões eram impressionantes. E realmente é nessas horas, principalmente quando a doença se aproxima de um ente querido, ou até da gente mesmo, né? Ontem, ainda na casa da minha mãe, a Márcia lá, que ajuda as meninas, que foi dar banho na Leda, falou assim: Faustinho, eu vim agora da casa lá do seu Antônio, um senhor que mora aqui no final do bairro. Ele tem duas filhas e um filho, mas a filha dele, de 22 anos, está com câncer na cabeça. Meu Deus. E aí? Então, assim, são coisas que, nessas horas, é que a doutrina te ampara, seja ela qual for. Ela te dá a base. Mas ela só te dá a base. O resto tem que vir da gente. É um esforço que nós temos que fazer. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista da Nete Guimarães, num podcast, e ela estava contando que ela estava numa angústia, numa coisa assim que ela estava difícil para ela. E aí ela lembrou que o Chico tinha um apartamento no Rio. Ele acho que usava, quando ele viajava, às vezes ele parava lá e ia para o apartamento. Então, ela falou assim: eu vou ligar para ele para ver se ele está lá. Quem sabe ele está? Aí, não vou ligar. Não vou, não, o Chico não, desculpa, o Divaldo. Não vou ligar para o Divaldo, não, porque ele tem a vida muito corrida, cheia de coisa. Desistiu. Passou mais uns minutos, ela falou: eu vou ligar. Pegou e ligou para ele. Tocou. Ela falou assim: não vou desligar. A hora que ela desligou, ele pegou o telefone. Mas já tinha desligado. Aí passou, ela foi arrumar a cozinha e tal, limpou. Ela pegou e ligou para ele. O telefone tocou, ele atendeu.
"Oh, por que você desligou o telefone?" Agora, "Não, então, Divaldo, eu estou assim, numa fase difícil", se contou para ele, né? Assim, falou que ela estava passando, mas não falou o que que era. Aí ele falou assim, então, Idaci, você está passando por isso, 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 isso. Ela falou, pois é, Divaldo, isso é prova ou expiação? Aí, olha a resposta dele. Pode ser prova ou expiação. Se for prova, você passe com nota 10. Se for expiação, você expia com educação e não reclama. Você vai fazer o quê numa hora dessa? Se você perder a fé aí, acabou. Então, Né? Então, essa frase de baixo, confiar em Deus, é exatamente isso. E essa é a parte mais difícil. Porque às vezes não é o sofrimento da dor, é aquele sofrimento interno que a gente tem. às vezes você nem identifica direito o que é, ele existe, né? E como você mesmo falou, doutrina consola, mas somos nós que vamos entender o que acontece. O conhecimento ajuda, né? Você pode até fazer um romance espírita em cima daquilo, né? Mas aquele momento é exclusivamente nosso. Você não tem como você transferir isso, né? Qualquer doutrina que você falou ajuda, realmente, aquela que leve a gente a ter uma fé raciocinada. Mas, no final das contas, é a nossa interpretação, como a gente vai trabalhar aquilo e a fé que nós não temos ainda. E a frase acima também acho importante, para a gente nunca se desinteressar do aprendizado. Porque se cada perrengue que vier, ele se transforma num aprendizado de alguma forma, a gente não pode se desinteressar de aprender. Ele está dizendo aí, ó, cara, o sofrimento vai ir sempre, você vai passar por problemas. Mas aproveite esse ensinamento para os próximos, né? Porque muitas vezes a gente consegue passar pela mesma prova ou expiação, de novo, depois, e você percebe que você interpreta aquilo de outra forma. Você consegue levar aquilo de uma outra forma. Isso já foi um aprendizado, né? A gente não pode esquecer disso. Veja, quando a gente está nessa situação, a gente muitas vezes questiona, por que eu estou passando por isso? E não adianta, e não é assim, cada um, mas eu tenho merecimento, por que não me foi? Como é que você vai saber o que é que foi aliviado? Pois é, podia ser muito pior. Podia ser muito pior. Sim. Né? Então, são essas coisas, não é o conformismo, mas é o entendimento da situação, é a compreensão, é a confiança, é a fé, que quem é que está na Terra que não passa por dificuldades, por problemas de saúde sérios, graves. E tem gente pessoas saudáveis, que tiveram uma vida saudáveis, e de repente, caminhando na rua, teve um apagão, encerrou o assunto. E tem outros que tiveram, né, um apagão, mas não partiram. Estão hoje numa cadeira de roda, estão numa cama, consegue ver, ouvir, mas não consegue falar, não consegue mexer os braços, depende de alguém que dá comida, depende de alguém que troca, que lava, que dá banho. E a nossa posição é sempre orar para que essas pessoas consigam cumprir isso daí com dignidade, enfim, porque o espírito novato é complicado, né? Já olha o cara na cadeira de roda e fala, esse cara aprontou alguma coisa, não é? Só depois que começa a entender que não é essa a ideia, né? É o que o Divaldo falou, né? Se for expiação, expie com educação e não reclama. Então, que é difícil, convenhamos, né? Isso. Mas a gente chega lá. Uma hora a gente vai, queiramos ou não, isso que é o mais legal, né? Queiramos gente, eu tô saindo. Bom término para vocês. Obrigado, bom final de semana, Deus abençoe. Igualmente, obrigado pela participação.
como o Faustinho está falando, essa próxima frase aqui realmente, né, mostra bem o conteúdo disso. Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade. Que acho que é tudo que a gente está falando aqui, né? É na hora que o calo aperta mesmo, para a gente continuar confiando. Acho que a grande dificuldade aí ainda passa, como o Alexandre ressaltou bem, pela nossa falta de fé. No quê? Naquilo que a gente ainda não consegue compreender bem. Não é fácil entender essa providência divina, e ela realmente está o tempo todo lá, ela está presente, ela nos envolve, né? Somos parte desse todo, e que de alguma forma ela vai nos amparar, seja mitigando o sofrimento que a gente vai ter, né? Ou seja, ou sendo apenas um ensinamento importante para que a gente leve isso adiante. Então, essa a dona Terezinha falava uma coisa muito interessante, né? Ela falava assim que ela, ela não acreditava na reencarnação, ela sabia da reencarnação. E a diferença é muito grande, né? Quando você acredita, alguém coloca para você de uma forma, você passa a acreditar. Agora, quando você sabe, isso já introjetou, isso já está em você. E acho que essa é a grande diferença para nós em relação à nossa fé com as circunstâncias mais difíceis das nossas vidas. Aquilo que a gente passa, como o Faustinho falou, Alexandre, e uma doença na família, uma doença na gente mesmo, né? É entender como aquilo sendo algo que vai acrescentar, apesar da gente não entender o porquê ainda. Por isso que eu costumo orar sempre assim, agradecer, principalmente por aquilo que a gente não compreende. Porque aquilo que você entende, você agradece, sabe por quê? Mas aquilo que acontece, que nos traz esse ensinamento, como está hoje dito aqui, é o mais difícil. Enfim. Mas alguém quer falar mais alguma coisa ou posso continuar aqui, gente? Então vamos lá. E ele continua assim ainda. Acolher a dor como sendo preparação da alegria. Escrever o que a gente estava falando aqui, né? Atravessar a provação entesourando experiência. Ou seja, veio a provação, né? Passei por ela, a minha fé vai acabar crescendo um grão de mostarda lá, pelo menos. Da próxima vez que essa mesma aprovação vier, se for necessário, eu vou enfrentar de uma outra forma, né? Observar as leis da vida e acatá-las. O que são essas leis da vida? As leis divinas que regem o universo, né? Tudo faz parte daquilo. E compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo, o infortúnio não é senão a consequência dos nossos erros de pensamento ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Importante sempre lembrar que Deus não pune ninguém, né? Isso a gente já falou em outros encontros, né? É a nossa própria consciência que nos cobra o reajuste. Temos algo com a lei divina, não importa qual seja, nós temos que, de alguma forma, ressarci-la e evitar novamente de errar. Isso também não tem nada a ver com talião, as coisas vão acontecer conforme a necessidade que a gente tiver, não vai ser olho por olho, dente por dente, mas o ressarcimento é sempre importante e necessário, a gente não vai deixar de, né? Mas, por isso, sabemos que quando uma coisa acontece daquela forma tão assim que nos leva ao sofrimento, foi por alguma coisa que aconteceu antes. Importa saber? Não necessariamente. Mas se temos que resolver algo, o falou de Valdo, né? For provação, nota 10, for expiação com educação. Sempre lembrando que esse sofrimento é para a gente aprender. Senão, dá a impressão que a gente só fala em sofrimento o tempo todo. Não é isso, não. Pode até causar essa impressão, mas não é isso. É que quando a gente compreende a necessidade desses ensinamentos e eles acabam vindo pela dor, fica mais palatável a coisa. É importante a gente ressaltar isso, né? E aí, o último parágrafo dele
Tão somente assim, o abraçando com paciência, outra dificuldade, né, que nós temos, e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir segundo a misericórdia de Deus. Para mim, o Emmanuel fecha tudo isso com essa colocação, né? Paciência, tirar proveito das lições. Quando ele fala lições menores, é que não necessariamente a gente se desequilibra por questões realmente importantes. Às vezes são aquelas coisas pequenininhas, picuinhas mesmo, que não deixam de ser nosso aprendizado, não pode esquecer isso, né? E essas lições menores, quando a gente vai aprendendo com isso no dia a dia, por isso que ele fala a vida prática aqui, num determinado momento, se chegar alguma coisa mais importante, você já vai estar relativamente preparado para enfrentar e entender que aquilo também é uma necessidade para o seu desenvolvimento moral e espiritual, pelo menos eu vejo assim. E no final das contas, a gente vai adquirir a tal fé vitoriosa que ele fala aqui. Mas olha, vitoriosa no quê? Sabendo esperar, sabendo agir, sabendo desculpar e principalmente amar e servir. Quem dera todos nós pudéssemos simplesmente servir, né? Seria uma vida bem mais, digamos, cristã, quando a gente conseguisse o tempo todo estar servindo. Infelizmente, não é o que acontece. Bom, gente, isso era a lição de hoje. E se alguém mais tiver alguma coisa para colocar, a gente ainda tem um tempo considerável aqui. Gente, vamos participar, não é? Vamos escutar, queria escutar a opinião de vocês sobre as questões de fé, né? Essas Antônio, questões de como a gente enxerga as coisas. parece Vamos aí, começar, Antônio, tá com a né? Enterprise lá agora, o Antônio tá me copiando, ele tava com uma Enterprise lá agora. Nilza, Faustinho, Eleci, Fábio, ninguém? Bastante Não é gente. possível. Você está com a tripulação aí, tem que arrumar a nave, né? Você tá com a nova geração, essa Enterprise é linda. Mas fala aí de fé, Antônio. Essa questão Acho de que o fé é Antônio um ponto, né? Essa questão de fé é algo que tem que meditar bastante, né? E se tudo vem de Deus, né? Que é o amor infinito e a sabedoria infinita, não sei se a minha voz está falhando. Não, Tá não indo, tá, né? não. Não dá. É que quando você estava com a imagem, deu uma travada, talvez. Tem que tirar. Quando bota essa de fundo aí, costuma. É. Mas, então, tudo que acontece na vida da gente é para o nosso bem, né? Tudo vem da causa primeira, né? Ou causa primária, vem de Deus. É isso que a gente muitas vezes tem muita dificuldade de aceitar quando a gente está no meio da tempestade, né? Mas é importante que a gente lembre sempre disso, né? E Emmanuel coloca algo que é uma receita, que é a questão da paciência, né? Do saber esperar, né? Porque vem a dificuldade, vem a doença, vem os atritos, vem as decepções, vem a vida, tem bastante coisa dentro da nossa perspectiva, né? E quando a gente coloca, a gente lembra de Deus, né? A gente lembra do amor de Deus, lembra que a gente é um espírito eterno, que a vida aqui é a vida da impermanência, né? A vida aqui, as coisas na vida material, ela é o tempo todo alterando. Então, é muito importante a gente ir desenvolvendo essa calma, né, diante das dificuldades da vida.
e não piorando a situação ao nosso redor, né? E quando a gente entra em desespero, a gente entra em revolta, a gente afeta todos, né, que participam com a gente da vida. Então, a questão da conquista da fé é um trabalho diário, né? Não é algo que você conquista sem esforço. É para cada acontecimento, cada dificuldade, porque muitas vezes a gente não entende muito bem a diferença entre expiação e prova, né? A expiação, se a gente pensar bem, ela vem muito para nos equilibrar no caminho do bem. A prova, normalmente, a gente escolheu para poder adquirir determinadas qualidades, né? Você quer desenvolver a paciência, você pede paciência a Deus, ele te bota na fila do SUS, né? Exatamente. Não, não é? Ele te bota na fila do supermercado em véspera de feriado, né? Para você até lá ver o caixa sobrecarregado, aquele filão, o pessoal, né? Então, cuidado com o que pede para Deus, né? Muito cuidado. Vai que ele aceita e faz, né? Aí a coisa fica complicada. Ele vai, se você pedir coragem, ele vai te botar em perigo. Exatamente. Tem outro jeito de adquirir coragem, a não ser enfrentando esse tipo de desafio, né? Você falou um termo interessante mesmo, é adquirir a fé. Né? Você vai construindo essa fé, né? Em relação, juntando todas essas experiências, né? Acho que a palavra certa seria adquirir mesmo. Você vai construindo a sua fé, essa fé aqui que ele tem colocado, né? Que é a fé em Deus mesmo, no que diz respeito aos nossos. Com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Fernando pegou essa área. O que nós estamos buscando? Fé. Antônio, falhou, cara, o que você falou antes. Até o que nós estamos buscando deu para ouvir, depois não. Então, vamos lá. O Paulo coloca para a gente, né, que a gente busca a paz com Deus. A gente busca isso, viver em paz, não estar o tempo todo atormentado, né? E como que a gente consegue essa paz? Ele coloca por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, através do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É o resumão, né? É o resumão. Não fazendo aos outros aquilo que nós não queríamos que fizessem a nós mesmos. Esse exercício, a fé, é uma conquista diária. Porque é muito interessante, quando a gente perde a fé, a gente entra em desespero. Não sei se você já notou. Sim. A gente vai indo muito bem, acontece algo que você não sabe lidar, uma decepção, uma traição mesmo de um amigo, um problema com um familiar, né? E a gente, a mágoa, né? As más águas começam a penetrar o coração da gente. É nessas horas que nós precisamos realmente fazer, vamos dar um tempo aqui, vamos pensar, porque a gente precisa muito de meditação diante das dificuldades da vida. O texto que está ali, para ver como que a gente vai se posicionar. É isso que eu vim pensando aqui, né? Meu irmão vai trabalhando, ele vai trabalhando muito, ele fala muito da coragem da fé, né? É outro ponto também, que a gente precisa de muita coragem, realmente, assim, para entregar sua mão em Deus, porque a gente não acredita muito, não, a gente acredita muito nas coisas aqui da Terra, né? É verdade, é verdade. Por isso que a gente faz seguro do carro, não é? A gente faz seguro do carro, seguro de vida, não é assim? Né? A gente guarda dinheiro, a gente faz poupança, a gente está sempre com medo, é ou não é? Como é que vai ser a velhice? Né? Estou ficando velho, como é que vai ser? Quem vai cuidar? A gente não entrega para Deus. Justamente porque a gente não tem essa crença, essa fé, né, robusta. É claro que temos que fazer a nossa parte, sem dúvida, né? Mas
sempre tendo em mente que o que nós fizermos vai estar na dependência do que está previsto, né? E Deus está no comando o tempo todo. A gente não, você falou, a gente não está acostumado com isso, né? Acho que uma das piores coisas para a maioria das pessoas é a perda do controle sobre aquilo que acontece com você mesmo. E quando você fala para entregar tudo a Deus, mesmo assim você fica preocupado. Será que ele, né? Como é que as coisas vão acontecer? Que é justamente a falta dessa fé que o Emmanuel nos lembra. É um aprendizado, gente. Não tem como. Tá no... Não, é interessante, né? Porque a gente cria muita expectativa, né? Sim, Expectativa em relação às pessoas, e expectativa, né? A pessoa entra fim de semana, chegou o fim de semana, vai ser maravilhoso, estou agora. Né? E pode ser que não seja. Então, e se né? não for, não foi. É bem assim, né? Que deveria ser. Não foi, não foi. E foi o melhor para ser, né? Então, eu fico pensando muito nessas questões, porque é uma conquista diária, viu? E Com a gente é certeza. importante a gente sempre fazer um balanço, né? Como é que está a minha fé? Como é que eu estou diante da vida? Como que eu estou lidando com as dificuldades naturais, né? Por exemplo, o nosso corpo, à medida que a gente vai envelhecendo, é um desafio. Com certeza. A gente já não tem a mesma força que tinha antes, a mesma destreza que tinha antes, e começa a faltar memória algumas vezes, vai mudando a vista, né? Aparece uma catarata, aí você tem que cuidar. É como lidar com isso, com sabedoria, que é o pulo do gato, né? Ele aparece a diabetes, parece isso, parece aquilo. E tudo bem, isso é dor, mas não é sofrimento. Exatamente. Sofrimento é a gente que gera. Claro, A sem dúvida. dor tem, a dor tem. A dor é E a gente vai necessária, aprender. né? Sofrimento A é dor tem, é optativo, natural. né? O sofrimento é Encarnou, optativo. encarnou, está encarnado, vai Não, ter. não tem muito o que Não tem. fazer daí para frente, né? Então, Por exemplo, o cachorro tem carro? Não. Mas ele não quebra a perna? Ele não machuca? Passarinho tem carro? O que o passarinho já fez de mal? Para ir bater na vidraça aí, se machucar, até vinha desencarnar o passarinho ali. Não tem, é aprendizado. A maioria das dificuldades que nós temos é com o objetivo do aprendizado. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, a gente tem que levar na boa mesmo. né? A Eu gente tenho um vai médico, aprendendo. Oi, desculpa, Antônio. eu tenho um médico que eu gosto muito, chama Ricardo Vardio, né? Ah, Ele dizia que chega os pacientes lá dentro, faz os exames, fala assim, doutor, eu fiz meus exames, mas está tudo bem, graças a Deus. Aí ele pergunta, se não tivesse, era graças a quem? Essa é a questão, né? é, Se o seu colesterol está lá a 300, vamos supor, 400, é graças a quem? É graças a você mesmo, né? exatamente, não é? Exatamente. Não, você, não adianta. É muito interessante a gente começar a viver o Espiritismo, né, na abrangência que ele traz para a gente. O Espiritismo força muita gente a essa conquista da fé, né? Porque ele é claro, né? Ele nos traz, acho que, basicamente, segurança para começar a crer naquilo. É por isso que o Kardec fala da fé raciocinada, quando você desenvolve a fé baseada em algo que é palpável, que é concreto. E não aquela fé esperando que tudo caia do céu. Não é essa a ideia. Você Nós... vê, Oi. desculpa, Não, né? pode falar. Não. Você vê um negócio interessante também? Fizeram uma pesquisa sobre onde a gente situa os nossos pensamentos, né? É, 60%, 70% é no passado, remoendo coisas que aconteceram, uhum. que foi ontem, que foi depois e tal. Mais 20%, ou mais, até 25%, é pensando no problema do futuro. E ninguém vive, né? Que tira 5% só para cuidar do dia a dia, pensar aqui o que eu posso fazer agora, né? Curtir o dia, estar com a mente ali naquilo. Jesus falou, já basta as agruras do dia.
Sim. Gente, 3 minutos para acabar. E vocês têm outro estudo aí. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Você está fazendo, o que você está. Não entendi, Antônio. Oi? Posso fazer, Renan? A minha Tá bom, obrigado, por favor, Fábio. Queremos, Pai, agradecer essa primeira hora de estudos, em que conhecemos bastante, muito foi comentado, muito foi trazido para nós a respeito da fé, e que nós possamos basearmos nela em toda a nossa vida, em todos os nossos dias, em tudo aquilo que trabalhamos, em tudo aquilo que pensamos, para que assim consigamos efetivamente progredir. Busquemos nos inspirar na fé em todos os momentos. Agradecidos que somos, Pai, e para encerrar essa primeira hora de estudos, e ao mesmo tempo iniciarmos a segunda hora de estudos, ofertamos a Ti esta prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, meu Pai, a vossa vontade em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos também hoje. Perdoai, Pai, nossas ofensas e dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e nossos devedores. Não deixeis com que nos entreguemos às tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja.